Flávio Valvassoura é conferencista internacional, escritor e pastor da Igreja do Nazareno Comunidade da Esperança, em Campinas. Ele é tão de casa que já dá quase para dizer que é um dos pastores da capital. Recebam com muito carinho o pastor Flávio Valvassoura. Uhul! Olha aí, hein? Nem eu sabia que eu já era pastor da capital. Eu estou no outro nível, é chique demais. O que é isso? Boa noite, gente. Boa noite. Que privilégio estar aqui com vocês. Eu já recebi porção dupla. A água representa o Espírito, então tem porção dupla sobre a sua vida também. Amém. Privilégio de poder estar de volta, estar com os meus queridos amigos, pastor Gilberto, Tuca, toda a família, com a família Capital. Nesse tempo tão especial, já tenho ouvido tanta coisa boa. Me falaram que tem sido dias de céus abertos aqui. E a nossa oração é de que hoje não seja diferente. Que Deus te surpreenda com uma porção fresca nova. Deus tem sempre algo maior para nós. Você sabia disso ou não? Por mais que você ache que já experimentou coisas grandes de Deus, Deus sempre tem uma porção fresca, assim nova, para derramar sobre a nossa vida. Por isso que é bom relacionar-se com o Espírito Santo todos os dias. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Quanto mais você descobre das grandezas de Deus para a sua vida, mais Ele revela do seu caráter sobre nós. E eu estou orando para que essa noite seja exatamente dessa forma. Que os céus sejam hoje abertos sobre a sua vida e que você tenha uma experiência radical, transformadora. A minha oração é que hoje haja um antes e depois na sua vida. Para você que está aqui, para você que está acompanhando online, para você que está aí nas outras áreas, participando desse culto, saiba disso. Deus marcou nessa noite um encontro com você. E eu tenho certeza que os encontros que nós temos com Deus são transformadores. Não há um episódio sequer nas Escrituras de que uma pessoa teve um encontro com o Senhor que saiu da mesma forma. E conosco não será diferente. Amém. Olha só, eu trouxe alguns livros lá fora depois, quando você sair, eu quero te encorajar a ter em primeira mão, assim, quase primeira mão, porque saiu faz 2 meses o meu mais novo lançamento, chamado Não Mais Escravo do Medo. Não mais escravo do medo. Como é que você pode se livrar da paralisia e da apatia produzidas por esse sentimento tão escravizante? Você sabia que tem muita gente que não vive o seu potencial pleno, porque está escravo do medo. Tem medo de dar um passo, tem medo de caminhar até mesmo em direção a uma promessa de Deus para a sua vida. E nesse período de pandemia, uma das coisas que foi produzida de uma forma mais intensa é o medo. Você sabia de que os remédios mais prescritos nos últimos meses são remédios para controlar sintomas do medo, como ansiedade, pânico, depressão. E eu quero, nesse livro, esse é o meu objetivo, guiar você à luz da palavra de Deus, sobre uma afirmação que o apóstolo Paulo faz a um filho na fé, aliás, a um pastor, quando ele escreve na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso de número 7, Deus não nos deu este espírito de medo e de covardia. O espírito que Deus nos deu foi de poder, de amor e de moderação. E eu quero te levar à luz desse livro, e tem tantos outros. Saiu um novo agora também, pela editora Orvalho, do Luciano Subirá, que vai estar aqui amanhã, chamado Herdeiros da Promessa. Como você foi chamado em Deus para ser o precursor de uma geração de bênçãos na sua vida e dos seus familiares. E eu ajudo você, à luz daquele texto de Paulo aos Gálatas, de que nós somos co-herdeiros em Cristo, através da nossa linhagem abraâmica. Nós somos descendentes em Cristo, de cada uma das promessas da palavra de Deus. E esse livro vai te ajudar com isso. Então lá fora, quando você sair, tem esse, tem outros, e você vai poder adquirir, levar de presente. Se você tiver sem carteira, pega da pessoa que está ao seu lado emprestada, fala, olha, eu vou pegar a sua carteira hoje, vou usá-la um pouquinho, você pode comprar, passar Pix, é uma bênção,
É ou não é? Afinal de contas, nós somos uma grande família, não é verdade? Nós somos irmãos e irmãs. E que mal faz você pegar a carteira da pessoa que está ao seu lado e dizer: estou sentindo no coração que Deus quer usar o recurso que Ele colocou na sua mão para me abençoar. Quem crê diz amém. Pensa num povo que vai trocar a carteira hoje. Pessoal, já tem gente escondendo a carteira. Enquanto eu falava aqui, tinha gente assim, ó, escondendo a carteira. Fica tranquilo, é tudo bênção. Pega a sua Bíblia, por favor. Vamos ficar de pé? Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler as saudações finais do apóstolo nessa sua primeira carta a essa igreja que se transforma numa fonte de referência para toda uma região. E nós, à luz desse texto, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nas saudações finais, a partir do verso de número 23, nós vamos falar um pouquinho hoje à noite sobre a importância dessa vida e desse estilo de santidade. A santificação não é uma escolha, é uma obrigação de quem diz andar com Deus. Você não escolhe ser santo, a santificação deve ser a sua marca. E Paulo faz questão de deixar isso muito claro ao concluir essa sua primeira carta. Com essas palavras eu uso a Nova Versão Transformadora para ler nessa noite. Diz assim: e agora, que o Deus da paz os torne, grife isso na sua Bíblia se você puder, e se não tiver assim na sua versão, anota, os torne santos em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama, aquele que os convida a esse estilo de vida, aquele que os convoca a viver dessa forma, Paulo está dizendo, fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Irmãos, orem por nós. Cumprimentem todos os irmãos com um beijo santo. Até o beijo tem que ser santo. Encarrego-os em nome do Senhor de lerem esta carta a todos os irmãos. A todos os irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Vamos orar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e abra o seu coração para aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar conosco. Senhor, nós te damos graças por essa semana, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado por aquilo que o Senhor já tem produzido. Eu creio que corações têm sido moldados, forjados, trabalhados pela Tua palavra, por tudo aquilo que foi depositado aqui. Cada palavra liberada, cada canção, cada pessoa que o Senhor usou. Senhor, nessa semana, não há dúvida alguma de que essa palavra, ela não tem voltado vazia. Ela tem cumprido aquilo que apraz ao Senhor. E nessa noite nós rogamos mais uma vez que isso aconteça. Que essa seja uma noite de impacto profundo no nosso coração. Que essa palavra venha, Senhor, como uma espada de dois gumes, literalmente, a ponto de discernir alma e espírito, as intenções. Senhor, sonda pensamentos e corações nessa noite. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Pelo convencimento da pessoa do Espírito Santo, leva-nos ao entendimento de que se há alguma área da nossa vida que não está em harmonia com a Tua palavra e com o Teu Espírito, para que haja, Senhor, uma decisão de vivermos não mais segundo o nosso conceito, não segundo aquilo que as pessoas esperam, mas segundo aquilo que a Tua palavra determina que nós devemos viver. Assim oramos, desde já agradecidos, em nome de Jesus. E quem crê diz? Assente-se aí, por favor. Você que está em casa, fica conectado, não desvie a atenção, não saia daí, porque a gente tem muita coisa boa para compartilhar com vocês. A identidade de um povo é uma questão bastante particular, não é verdade? Eu
já viajei por alguns lugares ao redor do mundo e quase que em todas as nações do mundo há uma peculiaridade quanto ao estilo de vida desse povo. Se você vai em algumas nações onde a cultura, o folclore, ele é ainda mais preservado, em algumas regiões ainda mais forte, você vai perceber em tudo quais são os valores que regem aquele povo. Desde a comida até a forma como se vestem. Eu me lembro de uma ocasião que eu tive na Coreia, há muitos anos atrás. Eu estudava nos Estados Unidos e uma das fases do programa de estudo levou os alunos desse curso de doutorado que eu estava fazendo a passar alguns dias na Coreia do Sul, particularmente na cidade de Seul. Fomos até uma igreja chamada Igreja Metodista Kwanglim. Olha que nome, Kwanglim. E quando a gente chegou, aliás, antes da gente chegar, foi feito um trabalho conosco de conscientização cultural. Ainda morávamos nos Estados Unidos na época, e na semana que antecedia a viagem, os líderes daquela viagem, daquela excursão que seria feita, reuniram-se com os alunos e disseram: olha, vocês primeiro precisam estar situados sobre algumas questões culturais. A forma como você deve falar com as pessoas, a forma como você deve reagir, a forma como você deve cumprimentar, as comidas que vocês vão experimentar, o cheiro, a vestimenta, uma série de situações. Confesso que quando eles começaram a falar sobre características do povo coreano, eu fiquei bastante curioso com aquilo que eu viria a encontrar, se era exatamente aquilo que haviam desenhado ou se haviam exagerado. Bem, viajamos, eu me lembro que o voo, nós saímos de Chicago até Seul, demorou 14, 15 horas de voo. Não aguentava mais dentro do avião. Acordava, dormia, acordava, comia, curvava de novo. Era um voo longo, sem escala. Chegamos em Seul, passamos por todo o processo de imigração. E de uma forma assim interessante, do momento que nós saímos do aeroporto e entramos nas ruas da capital da Coreia do Sul, Seul, já nos deparamos com a diferença cultural de um estilo que um povo vivia. As vestimentas eram diferentes. A maneira como o povo andava, características do povo, a língua era outra, eu não falava coreano. A única coisa que eu aprendi coreano foi kamsamnida, que quer dizer muito obrigado. Kamsamnida. Isso aí qualquer um aprende, não é? Kamsamnida. Então tudo que falava eu kamsamnida. Kamsamnida de cá, kamsamnida de lá. A língua era outra. Quando cruzava-se com qualquer pessoa na rua, mais velha, os mais jovens tinham uma postura de respeito. Por exemplo, vinha um senhor com os cabelos brancos, tipo o pastor Gilberto, caminhando na sua direção. E aí, a pessoa, naturalmente, por respeito aos mais velhos, elas faziam caminhando. Porque dentro da cultura coreana, as pessoas mais velhas são tidas como mais sábias, mais experientes. Foi um velho que bateu palma. Tenho certeza. É muito natural. Eu também estou quase lá, irmão. A situação está brava para o meu lado também. Então a gente foi percebendo da maneira como se vestia. E aí a gente foi para o culto. O culto era diferente. A cultura também está presente na igreja. Você sabia disso ou não? Você vai num culto, por mais que seja a mesma fé, que servamos ao mesmo Senhor, por mais que estejamos debaixo da mesma cruz, o ambiente cultural faz parte da igreja. Eu me lembro que quando a igreja evangélica brasileira, não que eu me lembro diretamente, mas de estudar, percebeu que, eu não estou tão velho assim não, a gente trouxe pelos missionários costumes da igreja americana. E enquanto os missionários aqui estavam, isso é uma realidade, a igreja brasileira teve uma certa dificuldade de romper no crescimento. Quando ela conseguiu incorporar questões culturais, a igreja encontrou mais espaço para ministrar, porque falava a mesma língua. Então, na Coreia,
No culto, tudo era diferente. A maneira como as pessoas se vestiam. Iam aquelas mulheres com aquelas roupas grandes assim, com aquele cinto colorido, com o cabelo preso, com coque, com birote. Não é? Botavam uns garfos na cabeça, parecia a Assembleia de Deus. Negócio, todo mundo ia, o pessoal maquiado, todo arrumado. O cheiro que tomava conta das ruas era outro. O coreano gosta muito de alho. Muito alho. Vampiro lá não tem chance. Alho para tudo quanto é lado. Tinha cheiro de alho nas ruas. O café da manhã eles servem um negócio chamado kimchi. Alguém conhece aqui comida coreana ou não? Kimchi. Sabe o que é kimchi, meu irmão? É repolho curtido em especiarias. O povo come aqui de manhã. Você já imaginou? Aí, pessoal, primeira manhã minha na Coreia. Repolho com alho e coisa. Eu falei, irmão, vocês não sabem o risco que isso pode causar. Isso é perigoso. Comi mal, foi o lugar que eu mais comi mal na minha vida. Eu como de tudo. Cultura. Isso define um povo. Quando você vai a outros países, você vai à Itália, massa. É ou não é? A nossa cultura brasileira, influenciada pelos nossos antepassados, boa parte deles aqui descendentes de italianos, domingo é dia de macarrão. É ou não é? Macarrão, macarronada. E você vai a alguns países, a marca, a identidade deles é muito visível. Mas sabe que isso também é uma realidade quando a gente fala de povo de Deus? O povo de Deus também tem a sua marca. É por isso que quando Deus tira o povo do Egito, Ele de imediato, enquanto peregrinavam pelo deserto, em direção à terra prometida, Deus começa a trabalhar com eles uma série de regras, uma série de marcas. É por isso que os homens são orientados a tirarem a pele do prepúcio dos seus filhos, porque isso seria uma marca de separação. O nosso Deus, assim como as nações do mundo, estabelecem características que se tornam fáceis de se identificar. Também cria o mesmo conceito para o seu povo, para a sua igreja. Qual então é a marca do povo de Deus? Será que é o tipo de cântico? Será que é o estilo de roupa? Será que é os adesivos do carro que a gente põe? Íxitos, é minha bênção, ou coisas parecidas. O fato é de que nós vamos identificar que a marca mais característica de um povo, que é o povo de Deus, é a santidade. A santidade é o que define um povo como sendo povo de Deus. Se você vai ao Antigo Testamento, você vai ver que a descendência de um povo é que marca. Eu não sei quantos já fizeram aqueles exames, eu estou doido para fazer, que é de saliva. Já viu que você passa um cotonete assim na boca? E você faz um teste de ancestralidade. Dizem que ele tem assim um poder de acuricidade bastante preciso, 80%, 90%. E aí quando você faz esse teste de saliva, eles vão conseguir dizer de onde você veio. 60% Europa, 30% África, 20% sei lá de onde. Quando Deus, se pudesse, fazer esse mesmo tipo de teste com o seu povo, aquilo que definiria a marca, o DNA, porque é um teste de DNA, é a santidade. Um Deus santo gera um povo santo. O DNA de Deus é a santidade. Sede santos, diz a palavra, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Portanto, a santidade não deve ser uma escolha, é uma marca da nossa filiação em Cristo. A partir do momento em que eu estou em Cristo, a santidade se torna uma identidade daquilo que eu sou, de quem eu nasci. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que nasce de novo não nasce mais da carne, mas nasce do
espírito. Portanto, se eu nasci do espírito, eu tenho que ter características na minha vida compatíveis com o espírito. Eu sei que você vai dizer que não, mas você já assistiu Ratinho por aí? Você já assistiu, não vem dizer que essa cara de santo que você fez agora, aliás, deve ser a sua diversão principal para desestressar durante a semana. Mas o programa do Ratinho, algum tempo atrás, tinha um quadro que chamava Teste de DNA. Lembra dele ou não? Era um circo. Ele montava um circo. Tinha uma pessoa lá que alegava que aquela criança não estava tendo a sua paternidade reconhecida por Beltrano. E aí ele escolhia uns testes, obviamente em comum acordo, e armava aquela confusão, jogava cadeira um no outro, discutia. Até que, depois de colhido uma amostra do DNA do pai e da criança, abria-se os resultados, lembra não? Abria-se os resultados, e ele lia dizendo, bem, resultado está aqui, 99,9% você é o pai. E tocava a musiquinha, parabéns pro papai, lembra não? Lembra não? Parabéns pro papai. O que é que fazia com que essa afirmação pudesse ser colocada numa rede nacional de televisão? Porque marcas, características, haviam sido tiradas do DNA de um e do outro, dizendo, você tem, dentro da sua estrutura, marcas que te remetem ao seu pai. Queridos, a mesma coisa acontece com a igreja de Jesus Cristo. É por isso que hoje em dia, infelizmente, há uma dificuldade de identificação de algumas pessoas, e quando eu digo igreja, eu estou colocando aqui de uma forma bem generalizada, em que as pessoas têm dificuldade de identificar esse povo como sendo povo de Deus. Porque o jeito que fala, o jeito que age, o jeito que reage, nada tem a ver com as características do Pai. É por isso que o apóstolo Paulo aqui, ao finalizar essa primeira carta, a essa igreja nova, a igreja em Tessalônica, era uma igreja nova. Ela havia se tornado o modelo dos fiéis. Quando você vai ao início da carta, Paulo escreve dizendo, eu não cesso de rogar por vós, porque eu me lembro da vossa fé sem fingimento. Uma fé que era representada pelo amor, o qual vocês se tornaram modelo dos fiéis, não só na Ásia, mas em toda a Acaia e toda a região. Paulo está dizendo, as características de Cristo, que são relacionadas à santidade, são percebidas através de tudo aquilo que você faz. Como é que então Paulo trabalha isso? E é sobre isso que eu quero, nos minutos que tenho, trabalhar com você. A primeira delas é de que quando Paulo escreve essas palavras, ele estabelece de que esse processo precisa ocorrer em uma ação contínua de Deus na nossa vida. Eu preciso, todos os dias, me colocar à disposição de Deus para um trabalhar do Espírito na minha vida. Olha o que Paulo escreve, o Deus da paz os torne santos. Há uma santificação, e aliás, se há aqui um livro, e o Luciano vai estar aqui amanhã, ele pode falar isso com toda a propriedade e autoridade. É um livro que ele lançou agora, chamado Graça Transformadora, aonde ele fala sobre o poder da graça, mas o livro anterior que ele escreveu, e eu tive o privilégio de fazer uma leitura prévia antes do lançamento, chamado Impacto de Santidade, ele estabelece exatamente esse processo. Há um ato instantâneo de purificação que é realizado pela ação do sangue de Cristo. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e te purificar de toda a injustiça. É uma santidade chamada instantânea. Mas há algo que todos nós aqui precisamos entender, de que é um processo de santidade progressiva. Deus vai nos tornando santos. Isso quer dizer que, a partir do momento em que eu encontro Jesus, o meu
caminhar, o meu processo tem que ser um processo de transformação cada vez melhor, para que a imagem de Cristo seja revelada na minha vida. Eu tenho que olhar para trás, para a minha jornada em Deus, e perceber claramente, e as pessoas que estão ao meu redor também, de que hoje eu estou mais parecido com Jesus do que eu era antes. Já viu quando alguém tem filhos? Um casal tem filhos, são filhos biológicos. Os filhos biológicos, quando nascem, há aquela conversa comum: parece com quem? Primeiro que toda criança nasce com um cara de joelho. É ou não é? Eu fico às vezes impressionado, e isso às vezes é movido assim, pelo, sei lá, um sentimento que deixa a pessoa meio boba. Aí faz aqueles exames agora que não é mais 3D, é 4D. É ou não é? Aí faz o exame da criança no ventre. Aí tem gente que diz assim: olha, a boca da mãe. Olha só, parece com o pai. Meu irmão, não parece com nada aquilo. Aquilo é um negócio que está sendo gerado, e quando nascer, vamos ver o que vai dar. E quando nasce, é difícil de você perceber. Mas você já parou para perceber de que no processo de desenvolvimento da criança, ela vai tendo características mais evidentes do pai ou da mãe? É normal. Assim também é na nossa vida espiritual. Quando nós somos gerados, nascidos de novo em Jesus, é fato de que agora o DNA da santidade está presente. Mas a progressão da vida com Deus tem que produzir, dia após dia, características na nossa vida em que as pessoas vão dizer: é a cara do Pai. É a cara do Pai. É a cara do Pai. Quanto mais o tempo passa, esses dias, a minha mãe colocou, aliás, esses dias não, poucos dias atrás, hoje é dia 18, 4 dias atrás, foi aniversário de casamento dos meus pais, 52 anos de casamento. E eles, minha mãe pegou uma foto do casamento, aliás, eu acho que nem do casamento foi, era da época de noivado, do meu pai e da minha mãe, e colocou no Instagram. A minha esposa, que não conhecia o meu pai naquela época, obviamente, porque não era nascida, mas ela disse assim: você sabe que eu notei que você está ficando cada vez mais parecido com o seu pai? Agora, graças a Deus, o ruim é se eu ficasse parecido com outra pessoa. O que se espera por carga genética na vida de alguém que foi gerado dentro de uma linhagem familiar, qual é? Características dessa família, parece com o avô, parece com o tio, olha, ele fala, é normal, por quê? Porque essa carga genética está presente em você. O que eu quero que você entenda aqui hoje à noite, porque às vezes nós mistificamos demais a ação do Espírito para a produção de santidade na nossa vida, e nós achamos que é num culto, numa reunião, em que vai descer o fogo, e a partir de agora, pronto, virei um serafim, um querubim. Não. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela brilha mais e mais. Cada dia mais eu vou me parecendo com Jesus. Cada dia mais eu vou sendo transformado de glória em glória. Paulo está dizendo, queridos irmãos, nessa palavra, o Deus da paz nos torna santo, e preste atenção nisso, em todos os aspectos. Quer dizer que santidade não pode ser parcial. Eu não posso ser santo em alguns aspectos da minha vida. O Espírito Santo não pode ter liberdade apenas para agir em algumas áreas. O Espírito Santo quer trabalhar em todos os aspectos da minha vida. Paulo usa essa palavra que é muito conhecida dentro da teologia, aqueles que acreditam na tricotomia, corpo, alma e espírito, mas o intuito do apóstolo aqui nada mais é do que fazer claro àqueles que são alvo dessa carta, de que a obra do Espírito Santo é para trabalhar com todo homem.
Está dando para entender aqui ou não? Quando ele fala de corpo, alma e espírito, ele está dizendo a obra do Espírito Santo precisa operar na vida das pessoas por completo. Ele diz, Deus vai tornando vocês santos em todos os aspectos, corpo, alma e espírito. Isso quer dizer de que quando eu encontro Jesus, quanto mais o Espírito Santo trabalha na minha vida, as características da vida do Espírito em mim se tornam evidentes. O meu corpo, que é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito. Isso quer dizer de que eu uso o meu corpo para a glória de Deus. A maneira como eu me visto, a maneira como eu falo, a maneira como eu reajo, tudo isso tem que ser evidenciado, não apenas num ambiente adequado, não apenas no ambiente do culto. Meus irmãos, aprendam uma coisa, não existe impacto maior na vida de pessoas que ainda não conhecem a Jesus, do que conhecer alguém que vive em um estilo de santidade completo. As pessoas não se impressionam com discursos, as pessoas não se impressionam com frases postadas de efeito nas redes sociais. O que continua gerando impacto na vida das pessoas são pessoas, um povo, uma igreja, que em tudo que ela faz, reflete o caráter de Cristo na sua vida. A maneira como você dirige o seu carro, a maneira como você trata a sua esposa, a maneira como você cria os seus filhos, a maneira como você age no seu trabalho, a maneira como você é quando ninguém está vendo, porque você acha que ninguém está vendo. Mas nós somos cartas vivas para o mundo. O impacto da santidade, o impacto do Evangelho, ele tem muito mais poder do que numa pregação feita numa praça pública. Você não precisa ter eloquência para ser um teólogo, um pregador, profundo em homilética, conhecedor de exegese, para falar do amor de Deus para alguém. Viva a pureza do Evangelho na sua vida. Viva a santidade de Deus. E através do seu estilo de vida, as pessoas serão impactadas porque conhecerão um Deus santo. Paulo usa a sua própria vida como exemplo e referência. Paulo escreve nas suas cartas repetidamente. Até mesmo nessa primeira carta a Timóteo que eu citei, ele faz uma diferença de tempos distintos. Quando Paulo está falando do seu chamado, da sua vida, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13 e 14, Paulo escreve assim: a mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Isso quer dizer que Paulo deixa claro aos leitores que é necessário haver uma distinção de tempos na sua vida. Um antes e depois. Já viram o programa de antes e depois na televisão também? Já assistiu? Pega uma pessoa e ela não tem recursos para tratar de estética. Tá com dente ruim, perdeu o centroavante, lateral direito, perdeu geral. Todo o ataque foi embora, só tem defesa. Não tem dente, surrado pela vida. Talvez a pobreza produziu nela um desgaste físico, cansada. Aí vai para o programa. Algumas clínicas de estética, dentistas, trabalham em conjunto para promover, obviamente, o trabalho das suas respectivas clínicas. Aí tem a foto da pessoa. E eles parecem que piora a foto. Bota a foto da pessoa, parece que bateu de frente com um caminhão a 120 por hora. E aí, de repente, tem todo aquele cenário. Umas luzes assim, tal. Aí está atrás da porta. Será como é que agora a pessoa como era, agora como é que ela está? De repente abre a porta. Tem lá um representante da família, tem o marido. O marido está esperançoso que melhore. O marido falou que essa porta traga algo novo para a minha vida. E está lá. E há casos também que a mulher está dizendo: se não mudar agora, eu desisto. Abre-se as portas e sai uma pessoa que até os familiares dizem assim: nossa. Tem gente que passa a mão no cabelo,
Tem gente que até levanta a gengiva para ver, nossa, por que fizeram aí? Tem maquiagem, tem produção, cabelo muda, a vestimenta muda, porque aconteceu um antes e depois. Querido, o Evangelho na nossa vida, através da ação do Espírito Santo, precisa produzir em nós essa clareza de diferença entre aquilo que éramos antes da pessoa de Cristo, estar presente em nós e depois. Paulo diz, no outro tempo eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era insolente, mas eu fazia isso na ignorância, na incredulidade. E ele termina escrevendo a Timóteo, porém transbordou a graça de Jesus. O Espírito Santo de Deus foi trabalhando na minha vida e foi mudando tudo. Eu já não sou mais insolente, isso quer dizer de que aquele que falava de forma destemperada, o seu lábio agora, as suas palavras, estão alinhadas com aquilo que o salmista diz no Salmo 19, versículo 14, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Isso quer dizer que você já não tem mais governo sobre a sua vida. Paulo disse isso, já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Queridos, a presença de Cristo se faz evidente na vida de alguém pela ação da pessoa do Espírito Santo. É o Espírito que habita em nós, e a ação do Espírito produz em nós a mesma coisa que o Espírito produziu em Cristo. Lembre-se que tudo aquilo que Jesus fez no seu ministério público foi no poder do Espírito Santo. Isso quer dizer que a ação do Espírito Santo em nós tem que produzir características de Cristo na nossa vida. Paulo então escreve, esse Deus de paz nos torna em todos os aspectos, todas as áreas da nossa vida precisam ser trabalhadas pela ação do Espírito Santo, meu irmão. Você tem que entender de que não é um dia na semana, não é um dia de culto. A santificação tem que ser a sua marca registrada. Assim como na Coreia, eu identifiquei um povo pela sua maneira de falar, pelo seu idioma, pelo seu linguajar. Às vezes você fala, o cara é crente, quando ele abre a boca, as palavras que saem dos lábios dele, nada tem a ver com a pessoa do Espírito Santo. Nada tem a ver. O Espírito Santo não produz esse tipo de vocabulário, esse tipo de conversa. O idioma do Espírito Santo é pureza, é santidade, é palavra de edificação. Paulo escreve aos Efésios que nós deveríamos, entre nós, cantar, salmodiar, cânticos espirituais. Eu não estou querendo dizer aqui que você agora vai virar um bitolado. Você vai sair para a rua e começar, agora, aleluia. Não, mas isso quer dizer que as palavras que saem dos seus lábios vão edificar pessoas, vão transformar pessoas. Paulo está dizendo, em todos os aspectos, corpo, alma e espírito. Agora, pastor, é um ato isolado, porque isso era muito comum antigamente. O Espírito Santo vinha, se apoderava de pessoas para algo específico. Era assim que acontecia. Por exemplo, um grande exemplo foi Sansão. Lembra-se de Sansão? O Espírito Santo ainda não habitava em alguém. Ele vinha e pousava sobre alguém por uma obra específica e depois se retirava. Porque ainda a obra de redenção e justificação não havia sido completa. E desculpe se eu estou aqui sendo um pouco demais teólogo nessa noite para te ajudar a entender. Porque o que eu quero produzir na sua vida não é uma experiência emocional. Eu quero que você entenda o que é a profundidade da verdade bíblica sobre um relacionamento com o Espírito Santo. Sansão vinha e recebia de vez em quando a ação do poder do Espírito sobre ele. Ele pegava com uma queixada de jumento e matava 1000 filisteus. Ele arrancou com suas próprias mãos e levou sobre as costas os portões de Gaza. Até que Dalila o subverteu a contar qual era o segredo da sua força. Não era o cabelo, era o seu compromisso de pureza, de obediência. E ele conta isso. Corta o cabelo dele. E um dos textos mais tristes da palavra é de que Sansão tenta se levantar mais uma vez e achava que prevaleceria contra os filisteus como os antes, mas não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele.
Quando Paulo escreve aqui, ele fala, agora não são ações pontuais, porque eu estou cansado de ver gente com êxtase do Espírito Santo. A pessoa parece que incorpora no culto. Rodopeia, glória, vai pombinho e tudo. Mas quando sai pela porta, parece que a ação e o poder do Espírito Santo ficou aqui dentro do ambiente. Foi para um momento específico. Olha o que Paulo agora estabelece como padrão para a igreja de Jesus, para a sua vida. Ele diz, meus irmãos, essa ação do Espírito, que produz e os torna santos, ele diz que vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso quer dizer de que agora eu não mais sou tomado de ações isoladas do Espírito. Isso quer dizer de que a manifestação do Espírito Santo no ambiente de um culto como esse, que nos faz chorar, que nos faz cantar, que nos faz cair com o rosto no pó, não fica limitada a esse ambiente. Quer dizer que quando você sai e entra no seu carro, o Espírito Santo de Deus continua trabalhando na sua vida. E a forma como você vive continua sendo irrepreensível. Isso quer dizer, não é passível de repreensão, não pela parte dos homens, porque, meus irmãos, a régua dos homens tem medidas diferentes. A irrepreensão que o apóstolo aqui se refere é a pessoa do Pai. É Ele quem vai olhar para você e vai dizer, você não está agindo como um filho meu. Você não está agindo como alguém cheio do meu Espírito. E Paulo diz, vocês têm que ser mantidos irrepreensíveis. Aí a gente vai se lembrar o que é que Paulo escreve aos Efésios. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, essa mesma ação do Espírito que está sendo produzida nesses dias, nessas noites, na sua vida, precisa ter da sua parte um desejo, uma decisão e uma convicção contínua de que eu vou andar no Espírito. Eu vou andar no Espírito, eu não vou correr no Espírito, eu não vou voar no Espírito. Andar é um movimento comum de todo homem. Nós andamos, nós caminhamos. Isso quer dizer, onde quer que eu vá, as coisas comuns. Nem todo mundo corre. Eu sou um desses. Estou fazendo um tratamento, um check-up aí, porque eu quero ver. Fui fazer, bioimpedância que fala? Na bioimpedância, a minha idade deu 75. Falei, o sangue de Jesus tem poder. O Senhor repreenda esse aparelho aí. Que conversa é essa? O médico falou, deu 75 aí, filho, isso aí. Aí eu fui fazer um tratamento, Aí ele perguntou para mim, o médico, exercício. Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. Tem um negócio por aí, acontece, de vez em quando eu vejo um pessoal, não corro. Aí ele falou assim, caminhando, a gente caminha. Ele falou assim, o que as pessoas precisam entender de arte, que o caminhar faz parte da vida comum de todos nós. O que Paulo está dizendo aqui de andar no Espírito, é você trazer a presença do Espírito para as coisas básicas e cotidianas da sua vida. Eu ando no Espírito. Eu ando no Espírito, eu vou trabalhar na presença do Espírito, eu venho para a igreja na presença do Espírito, eu dirijo o meu carro, eu me relaciono com os meus filhos, com a minha família, eu ando no Espírito, porque todas as vezes que eu estou andando no Espírito, isso quer dizer que eu tenho a companhia, a presença do Espírito, eu não dou lugar à minha carne, porque a palavra de Deus diz que a carne milita contra o Espírito, eles são opostos entre si. Paulo está aqui dizendo claramente, e eu só quero te ajudar a olhar para esse texto compreendendo o que ele diz. Sejam mantidos irrepreensíveis, sem houvesse em mim algum caminho mau. O desejo de pureza e santidade tem que ser, assim como você vai diante de um espelho todos os dias, para ver se a sua aparência está de acordo. Você não penteia o cabelo de vez em quando. Você não se arruma de vez em quando. Qualquer que seja o lugar que você vai, você não quer ter a sua aparência distorcida.
Aí você vai diante de um espelho. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que diante de um espelho, que é a palavra, nós contemplamos. E o Espírito Santo de Deus vai dizendo: essa área da sua vida não é ajeitada, o cabelo está lambido, tem um revoltado aqui atrás, faz uma chapinha, passa um babyliss, e assim vai. Isso quer dizer que todos os dias, cotidianamente, eu vou sendo mantido irrepreensível. Até quando? Até a manifestação do Filho de Deus. Meus irmãos, padrão de vida de pureza é contínuo, até o dia em que eu tiver que me apresentar diante daquele que me salvou, me separou e mudou a minha história. Eu tenho que caminhar todo dia em pureza, em santidade, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o anjo da igreja recebe a revelação daquele que é o Cordeiro de Deus, lá no livro de Apocalipse, a palavra que Deus dá é de que aquele que for fiel até a morte, é até o final. Eu caminho até o final, porque dentro desse mesmo contexto está apresentado de que o Senhor vem buscar para si uma noiva que é pura, santa, ataviada. Isso quer dizer que é alguém que não há mancha, não há nada que esteja em desacordo. Pastor, mas eu olho para isso e há algumas áreas da minha vida que eu não enxergo essa realidade. É nessa hora que você entra no verso de número 24 e entende o poder e a profundidade daquilo que Paulo está nos chamando a viver. Porque tem gente que coloca num padrão de impossibilidade esse estilo de vida de santidade, porque acha que é pelo seu poder, pela sua força, pelo seu esforço apenas. Olha o que Paulo escreve, e eu já estou terminando. Aquele que o chama fará isso acontecer. Quem te chamou, veja só, Deus não nos chamou senão para um padrão de vida de pureza e santidade. Como é que eu escolho viver? Como é que eu consigo viver essa vida? Você vai dizer para Jesus: Ele é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quando João foi interpelado sobre ser ele o Messias, ele disse: o que vem após mim, eu sequer sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, mas ele tem na sua mão uma pá, a qual ele recolhe toda palha, toda imundícia e joga no fogo. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. É Jesus quem faz a obra. É você dizer para ele: Espírito Santo, ó Deus, trabalha nessa área da minha vida. Quem sabe nessa hora agora, enquanto você está ouvindo essa palavra, o Espírito Santo de Deus não está revelando a você áreas da sua vida que nada tem a ver com a característica de Deus. Palavras, relacionamentos, posturas, reações que nada tem a ver com um povo santo. O autor aos Hebreus, e eu vou fechar a Bíblia, porque todo mundo acha que quando o pastor fecha a Bíblia vai acabar. Então vou até fechar o iPad para você achar que vai acabar também. O autor aos Hebreus, na sua carta, capítulo de número 12, ele estabelece qual deve ser o nosso padrão de busca diária. No verso de número 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O sentido de seguir ali é perseguir, é esforçar-se, é dizer: eu não tolero um padrão de vida que não seja condizente com o padrão que Deus tem para mim. E todos os dias eu digo: Espírito Santo, trabalha na minha vida. Isso não quer dizer que você não vai errar, isso não quer dizer que você não vai tropeçar aqui e acolá, mas isso quer dizer de que você não vai mais agora tratar isso como se fosse algo comum, aceitável, tolerável. Se você tropeça, você entende então o que João escreve na sua primeira carta: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo
para que não pequeis. Se todavia pecardes, temos advogado junto ao Pai. Isso quer dizer, Senhor, há áreas da minha vida que eu preciso da ação do Teu Espírito. Trabalha em mim. Vem Espírito Santo e me ajuda a vencer isso. É um vício, é uma palavra, é uma reação, um sentimento, é algo. Eu preciso da ação do Teu Espírito. Eu preciso, me torna cada vez mais santo, irrepreensível. Eu não quero ficar de fora. Eu quero ser contado e identificado como um povo de propriedade exclusiva do Senhor. O nosso Deus é um Deus zeloso. Se você quer ofender um pai ou uma mãe, é dizer que os seus filhos não se parecem com ele. O que tem de gente aí dizendo que é filho de Deus, mas não tem as características do pai. Deus quer que você tenha as marcas claras de um evangelho genuíno na sua vida. Lá em Antioquia, os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos. Pela primeira vez. A igreja já havia nascido. O Espírito Santo já havia sido derramado no dia de Pentecostes. Isso acontece no capítulo 2. Mas agora, em Atos capítulo 11, 9 capítulos para frente, os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos. Por quê? Porque cristão significa pequenos cristos. Não é que eles andavam com uma camiseta, como às vezes eu me lembro da época que se fazia evangelismo, todo mundo ia com a camiseta da igreja, né? Identificação. Não. As pessoas dizem, eles são pequenos cristos, porque aquilo que eles fazem remete à lembrança daquilo que Jesus é. Meu irmão, como a igreja precisa hoje de um povo que se levanta para viver no estilo de pureza e santidade, aonde a palavra, se necessária, vai ser usada. A gente precisa entender de que o maior poder para transformar e impactar a vida de pessoas é o evangelho sendo vivido na nossa vida. Que Deus nos ajude hoje. Confesso a você que eu ando cada dia mais incomodado, mas não estou incomodado com os outros, eu estou incomodado comigo mesmo. Eu tenho orado, tenho falado com Deus, tenho falado com o Espírito Santo, Senhor, me ajuda. Eu não quero, tem coisas na minha vida que eu preciso melhorar. Deus me ajuda nos lugares que eu for, as pessoas notarem algo diferente nele, algo diferente nessa pessoa. Tem gente que não ganha a família dele para Jesus, e a culpa não é de ninguém, senão sua. Porque não há nenhuma evidência na sua vida de que você nasceu de novo, que você agora pertence à família de Deus, porque ainda tem características do mundo em você. O velho homem ainda está presente. A Bíblia fala continuamente sobre mortificada a nossa carne. Eu preciso definitivamente hoje, Senhor, se essa é uma semana em que a gente está dizendo, o Espírito Santo de Deus vem. Mas querido, a marca mais profunda do Espírito Santo na vida de um povo, de uma pessoa, não é poder e glória, é pureza e transformação. Não se preocupe se você nunca durante a sua vida toda não for tomado por Deus para coisas sobrenaturais. Porque tem gente que acha, eu preciso rodopiar, eu preciso falar língua estranha, eu preciso operar milagre. Não se preocupe. Você pode passar essa vida toda sem esses efeitos na sua vida. Mas se você viver a sua vida sem que a pureza de Cristo seja revelada na sua vida, você precisa se preocupar. Eu não me impressiono com pessoas que falam aleluia alto. Eu não me impressiono com pessoas que têm performances quase que pirotécnicas em nome do Espírito Santo. O que me impressiona é um estilo de vida de pureza, de santidade. Quando Eliseu chega na casa daquela mulher sunamita, não se falava a respeito dele. Esse é o homem que opera milagres. Esse é o homem que tem porção dobrada daquilo que havia Elias sobre ele. O que se dizia a respeito de Eliseu é de que todas as vezes que ele passava,
a família que convivia com ele, não nas ministrações públicas de Eliseu, mas na vida comum, ao sentar-se ao redor de uma mesa, ao bater papo entre amigos, porque você revela aquilo que é o seu coração nas coisas comuns do dia a dia. Eliseu passava a ponto de eles disserem: vamos fazer um quartinho para ele, porque esse homem que sempre passa aqui é um santo homem de Deus. Ah, querido, a igreja precisa de gente que seja identificada como gente que anda em pureza e santidade, em que a marca mais radical e profunda na sua vida da presença do Espírito Santo é um padrão de excelência e conformidade com a palavra. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. É por isso que na oração sacerdotal, lá em João 17, há um apelo de Jesus ao Pai. Ele diz: santifica-os na verdade. Ele diz: a tua palavra é a verdade. Não é um padrão sobre aquilo que se estabelece de usos, costumes, dogmas, mas é olhar para essa palavra e dizer: Senhor, me ajuda a viver em conformidade com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Ai, meu irmão, se você fizer isso, não se preocupe. Se você é tomado, arrebatado, visão, profecia, um povo que anda em pureza, em santidade, quando pisa sobre a face da terra, abala as estruturas do inferno. Em pureza, em santidade, eu vou andando e o diabo teme quem anda em pureza. Haviam alguns filhos de Cefas, um sacerdote, e estava tendo muita ação sobrenatural por parte da igreja no início, sinais, prodígios. Os espíritos imundos batiam em retirada. Até que esses filhos de Cefa vão tentar fazer as coisas no nome de Jesus. A Bíblia diz que eles tomam uma surra, porque os demônios dizem: eu sei quem é Jesus, eu também sei quem é Paulo, vocês eu não sei quem são, porque não é o seu estilo. Tem gente que só tem performance, é pureza de vida. Preguei esses dias Mateus 14. Nos últimos dias muitos dirão: no teu nome expelimos demônios, no teu nome curamos enfermos, no teu nome profetizamos. E eu lhes direi: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não se impressiona com performance. Jesus diz: eu nunca vos conheci. Porque o que faz a identificação de Cristo conosco é a pureza produzida pelo mesmo Espírito. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tem que haver essa identificação de pureza, de vida santa, de vida pura. Ah, meu irmão, o meu desejo, eu vim aqui a Brasília hoje à noite. Aliás, esse é o meu tema predileto. Eu sou filho de uma igreja que o slogan da igreja é santidade ao Senhor. Eu fui criado aprendendo de que a santidade ao Senhor não é uma opção, é o estilo de vida desejado. E Deus me trouxe aqui hoje à noite para dizer para você que está aqui presente, acompanhando, quer seja onde, que o que Deus espera de você nesse novo ano, para esse novo tempo para a sua vida, é que você dê a Ele o seu coração. Me dá o seu coração para andar em santidade, em pureza. Senhor, eu encontro dificuldade, eu vou fazer a obra na sua vida. Dá liberdade para eu trabalhar, dá liberdade para eu te convencer do pecado. Deixa o meu fogo purificar a sua vida, e você vai ver essa transformação, e você vai andar em pureza e em santidade, e a glória de Deus será cada dia mais manifestada na sua vida.
Você ainda crê nisso? Quero orar com você, fica de pé. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu tenho uma certa dificuldade com êxtases espirituais. Não me convencem muito. Aliás, no meu ministério, vai fazer 28 anos agora que eu sou pastor. As pessoas que mais me deram problema eram as supostas espiritualoides. Normalmente o excesso de alguma coisa quer esconder algo. É por isso que a Bíblia diz que você não deve se apartar da simplicidade que é em Cristo. O Evangelho é simples. E a simplicidade e a pureza do Evangelho é para te chamar a viver uma vida de santidade, de compromisso. E essa é a minha oração, e esse é, eu creio, o apelo do Espírito Santo à sua vida hoje à noite. Eu queria que você, com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada, você que ouviu essa palavra, você que entendeu aquilo que o Espírito Santo define como característica e marca de um povo que é exclusivo dele, mas que de alguma forma, em alguma área da sua vida, você tem encontrado dificuldade para viver uma vida que em tudo agrada a Deus. Deus não veio aqui para apontar o dedo na sua cara e dizer o quanto você está errando. O acusador não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. Ele é aquele que vem e te ajuda a vencer nas áreas que você não tem conseguido vencer. E Ele quer que você ouça a voz do Espírito Santo. Ao ouvirdes a voz do Espírito, diz a palavra, não endureça o teu coração. Tem gente aqui hoje à noite que diz, Senhor, eu preciso de pureza e de santidade. Há áreas da minha vida que eu estou entendendo hoje à noite, o teu Espírito falar comigo. Se isso está acontecendo com você hoje à noite, permita com que o Espírito Santo de Deus produza pureza e santidade na sua vida, transformação genuína. E eu queria que aí onde você estiver, em casa ou aqui presente ou do lado de fora, em algum lugar, se o Espírito Santo de Deus falou com você, não há espaço para você vir aqui à frente, mas você pode dobrar o seu joelho aí no seu altar, e você vai apresentar o vosso corpo, como Romanos recebe essa carta, lá no capítulo 12, você vai apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É você que vai se apresentar como holocausto, dizer, Senhor, eu quero dobrar o meu joelho aqui. E eu entendi através dessa palavra, dessa revelação que veio da tua parte, eu não quero mais viver segundo o conceito e o padrão do mundo ou do meu coração. Ah, Deus, eu quero viver em pureza. Santifica-me, Espírito Santo. Será que você poderia fazer isso agora? Se Deus falou com você, dobre o seu joelho e derrama o teu coração no altar. E diga, Espírito Santo, tem áreas na minha vida que eu preciso de tanta ajuda. Eu não quero viver longe da tua vontade. Eu entendi na tua palavra que o Deus da paz quer me santificar em todos os aspectos. E eu entendo que há aspectos da minha vida, sejam eles de modo emocional, como a minha alma, temperamento, sentimentos, pensamentos que não condizem com aquilo que o Senhor tem. Purifica a minha vida, Espírito Santo de Deus, faz a tua obra. Vê se em mim alguma coisa errada, Senhor, e me ajuda. Eu sozinho não consigo, eu tenho tentado, é pelo meu esforço próprio, mas hoje eu entendi de que aquele que me chama faz a tua obra, Senhor. Que as pessoas ao olharem para mim possam ver um antes e um depois, um outro tempo. Que as palavras, as atitudes, as ações sejam o maior testemunho que eu tenho. E que onde eu chegar, em casa, no trabalho, no dia a dia, as pessoas possam ver a imagem de Cristo presente na minha vida.
Senhor, produza pureza, santidade, que a ação do Teu Espírito seja real na vida da Tua igreja, nesses dias, nesse tempo, aonde há tanta impureza, Senhor, onde os padrões do mundo estão cada vez mais corrompidos, onde os valores estão sendo desprezados. Levanta um povo comprometido com a Tua palavra, que não se mistura, mas é separado, é santo, e que não se importa com aquilo que vão dizer ou vão pensar, mas que querem se apresentar irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Faz isso em nós. Traz pureza em relacionamentos. Traz pureza em relacionamento de namoro, de casamento, relacionamentos profissionais. Senhor, produz pureza nas questões relacionadas à maneira como nós lidamos com aqueles que o Senhor tem colocado como liderança sobre a nossa vida. Ó Deus, produz pureza, para que os céus possam dizer a nosso respeito aquilo que Jesus ouviu às margens do Jordão: esse é meu filho, é meu filho amado, ele tem as minhas características, e eu me alegro naquilo que ele faz. Ó Senhor, ajuda-nos a colocar um sorriso no Teu rosto, pela maneira como a gente vive a nossa vida. Ó Senhor, produz santidade, santidade, pureza, transformação, pela ação purificadora do Teu Espírito. Nós assim oramos, com ações de graças. Amém, amém, amém e amém. E se você crê que Cristo já começou a fazer essa obra na sua vida, eu queria que você levantasse uma das suas mãos aos céus e começasse a engrandecer o nome do Senhor pela grande obra de transformação e purificação que Ele está realizando na sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, em nome do Senhor.